Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Como já devem ter percebido pelo título, este será um episódio especial de Natal por dois motivos principais. O primeiro é que, genuinamente admito, não tive tempo de fazer a pesquisa e a escrita necessária para vos entregar hoje, em dia certo, mais um episódio que vai à profundidade de uma teoria da conspiração essencial para compreender o nosso mundo, e também aproxima-se o Natal. E com ele vem o pânico, o medo, o constrangimento de não saber ainda que prenda dar a cada um dos elementos da nossa família, aos nossos amigos, conhecidos, desconhecidos, vizinhos. Portanto, hoje vou-vos dar uma série de sugestões de Natal, uma série de coisas para porem nas vossas wishlists. Podem dar este podcast a algum familiar ou amigo para dizer: olha, ele aqui fala de uns livros porreiros, qualquer um destes podem encomendar para mim, por favor. Ou então podem retirar daqui alguma ideia para surpreender alguém na noite de consoada. Isto significa também que o estilo deste podcast será um bocadinho mais improvisado. Eu geralmente, quando falo convosco, estou aqui com um guião super bem escrito e revisto ao milímetro para nunca me enganar e não hesitar em nenhuma data ou nenhum facto. Hoje estou um bocadinho mais freestyle, vamos descobrir se corre bem ou não. Vamos a isso. A primeira recomendação chama-se Voodoo Histories, do jornalista inglês David Aaronovitch. O David aparentemente estava numa ocasião de trabalho a viajar num jeep com um colega e descobriu em conversa que esse colega acreditava que o homem nunca tinha ido à Lua e que todas as fotografias do planeta Terra tiradas a partir das naves espaciais que tinham visitado a Lua eram falsas. O David ficou chocadíssimo, ficou absolutamente surpreendido e decidiu ir investigar outras teorias da conspiração e a forma como elas tinham tido, de certa forma, alguma influência na história da humanidade, em particular no século XX. Ele fala dos inevitáveis protocolos dos sábios de Sião, fala do clima conspiratório e paranoico que existia na União Soviética, do Stalin, fala do 11 de setembro, fala da morte da princesa Diana, do JFK e da Marilyn Monroe, e ainda do The Holy Blood and the Holy Grail, o livro que esteve na base de uma teoria da conspiração histórica que mais tarde o Dan Brown veio utilizar no seu famoso Código da Vinci. Uma teoria segundo a qual Jesus casou com Maria Madalena, teve crianças com ela, constituíram uma família muito bonita. Essas crianças tiveram outras crianças, que por sua vez tiveram outras crianças, levando a uma espécie de dinastia de descendentes de Jesus Cristo que chegou até hoje e que, supostamente, de acordo com os autores, existe uma sociedade secreta chamada Priorado do Sião, que existe única e exclusivamente para proteger a bloodline de Jesus Cristo. Ora, como bom jornalista inglês, ainda por cima, o David Aaronovitch é um bocadinho snob, um bocadinho sarcástico. O tom do livro é todo muito inglês, muito sério, e é no fundo o tom de um homem inteligente, que é, mas que se sente quase ofendido pela existência das teorias da conspiração, quase como se fossem uma espécie de ataque à sua higiene intelectual e à higiene intelectual da sociedade. No entanto, ele tem algumas observações muito interessantes e faz uma introdução muito gira àquilo que é o pensamento conspiratório de hoje em dia. Ele diz, por exemplo, a certa altura: uma teoria da conspiração normalmente é politicamente populista, pela maneira como diz revelar uma ação secreta levada a cabo por uma elite poderosa contra a maioria da população. Acreditar numa teoria da conspiração torna-nos parte de uma pequena elite, mas genuinamente heroica, que vê além da história oficial construída para enganar a maioria. Normalmente há uma ênfase na qualidade especial de pensamento necessário para apreciar a existência das conspirações, e os teóricos desvendaram um código muito graças à sua forma única de percepcionar e de interpretar o mundo.
Os que não podem ou não querem ver a verdade são descritos como robôs ou como sheeples, ou seja, uma aglomeração de sheep, que significa ovelha, e people, que significa pessoas. Os cidadãos que se arrastam, meio a dormir, pelas suas vidas convencionais. Voodoo Histories, do David Aaronovitch, é o livro perfeito para o pai de família que até gosta de ler umas coisas sobre história, não percebe nada de teorias da conspiração, está a precisar de uma introdução um bocadinho mais erudita do que aquela que encontra online e que se pode até identificar com o tom um bocadinho snob e superior de David Aaronovitch. Vamos para um dos meus autores favoritos e talvez o romancista que melhor escreveu e pensou e refletiu sobre teorias da conspiração. Refiro-me ao Umberto Eco, o escritor italiano, que por acaso morreu há relativamente pouco tempo. Conhecem-no com certeza pelo romance O Nome da Rosa, é o livro mais conhecido dele, de 1980, que ele vendeu como pãezinhos quentes, apesar de, curiosamente, ser um policial, um thriller, com assassinatos e cadáveres e essas coisas todas, mas passado num mosteiro, na Idade Média, e andava muito à volta de labirintos geométricos e manuscritos perdidos do Aristóteles. Era assim uma junção estranha entre erudição e thriller psicológico e policial, que, foi um enorme sucesso e até deu origem a um filme com o Sean Connery, etc. Mas é no romance seguinte dele, O Pêndulo de Foucault, que o Eco trata pela primeira vez explicitamente deste que é um dos seus temas favoritos, que são as teorias da conspiração. Um grupo de funcionários de uma pequenina editora italiana, que é especializada em livros maus sobre o oculto, decide combater o tédio, fazendo uma espécie de brainstorming tentando responder a uma pergunta muito simples. Será possível interligar os templários, os Illuminati, os maçons e todas as outras sociedades secretas e ocultas numa única teoria da conspiração? O resultado é algo a que eles chamam o plano, com maiúscula. A esmagadora maioria do romance é dedicada às intermináveis conversas entre estes três amigos editores, que vão pegando em factos e em dados históricos, uns que conhecem, outros que leram, entretanto, nos manuscritos maus que estão constantemente a rever e a publicar por motivos profissionais, e inserem-nos neste plano, com o único objetivo de o transformar numa espécie de conspiração total da humanidade. E por isso o plano é a teoria da conspiração que contém todas as outras. É um monstro devorador de factos e de paranoias e cobre milénios, cobre vários impérios, vários países, línguas mortas, personalidades ocultas. O problema é que, eventualmente, os três amigos editores mergulham tanto nas profundezas da sua própria criatividade paranoica que deixam de perceber a diferença entre aquilo que é inventado e aquilo que é real. Eles passam a acreditar na própria teoria da conspiração. E tudo pior ainda mais quando são contactados por uma organização secreta, que existe mesmo, real, que não só acredita no plano, mas acha que eles terão o segredo final para o tesouro dos templários. Por isso, o livro é uma estranha mistura de humor, mas também erudição. Por exemplo, aqui está uma citação do método que eles utilizaram para construir teorias da conspiração. E se, em vez disso, inseríssemos num computador meia dúzia de noções tiradas das obras dos diabólicos, por exemplo, que os templários fugiram para a Escócia ou que Corpus Hermeticum chegou a Florença em 1460, e acrescentássemos uns conectores como "é óbvio que" ou "e isso prova que", podemos chegar a algo revelador. Depois, completamos quaisquer omissões, chamamos às repetições profecias e voilá! Obtemos, no mínimo, um capítulo nunca antes publicado da história da magia. E diz a personagem chamada Belbo: é uma ideia de gênio, comecemos imediatamente. Como bom historiador, o Umberto Eco sabia que a história é quase sempre acidental, que muitos dos seus protagonistas ou foram esquecidos no decorrer dos séculos e que basta uma tempestade ou um naufrágio ou uma decapitação ou uma pandemia para mudar qualquer ideia de intenção ou de plano por água abaixo. Mas isso não invalida que, mais tarde, três amigos criativos e muito cultos não consigam tecer linhas imaginárias e justificá-las mutuamente. No fundo, podemos brincar com a paranoia e com a conspiração, mas há que ter muito cuidadinho para não cair no proverbial rabbit
Hole, o buraco do coelho da Alice no País das Maravilhas. Este pêndulo de Foucault é perfeito para o nosso tio que gosta de livros de história, que até percebe imenso do assunto, leu tudo e mais alguma coisa sobre a época medieval, a Segunda Guerra Mundial, os Illuminati e os Templários, e que está à procura, basicamente, de levar uma absoluta tareia erudita da parte de um escritor que percebia mesmo muito de história medieval europeia. E, infelizmente, vou ter que me repetir, mas continuaremos com o Umberto Eco. Vamos para um livro dele de 2010, muito mais recente, O Cemitério de Praga, que por acaso deu-me imenso jeito quando estava a preparar o episódio sobre os protocolos dos sábios de Sião. Este livro descreve a odisseia, digamos, de um tal general Simonini, que é o típico conspiratório do século XIX. Ele era profundamente antissemita, acreditava que a Revolução Francesa tinha sido organizada pelos Illuminati, pelos Templários e pelos Jacobinos. É uma personagem ficcional que o Umberto Eco cria de raiz, mas é baseado basicamente naquilo que havia aos pontapés na Europa daquela altura. E como ele ganha a vida a falsificar documentos, ele é um ótimo advogado e falsificador, o Simonini dá muito jeito às várias nacionalidades que estão ali à pancadaria umas com as outras. Ele dá jeito aos italianos, aos franceses, aos prussianos, aos ingleses. Porquê? Porque ele, no fundo, consegue fabricar todos os documentos que, inconvenientemente, podiam ter sido escritos, podiam ser objetos históricos, mas por algum acidente não o foram. E por isso, durante 40 anos, ele participa em todo o tipo de conspirações políticas e militares, ajuda a explotar o famoso caso Dreyfus e culmina na sua invenção dos Protocolos dos Sábios de Sião, um documento histórico, portanto, que existe na vida real, que descreve uma reunião fictícia de 12 judeus num cemitério, o tal cemitério de Praga, trocando ideias sobre como dominar o mundo. E o gênio do Umberto Eco é colocar o Simonini, que é uma personagem imaginária, repito, a interagir apenas e só com personalidades históricas, com conspiradores, espiões, malta do oculto, o Leo Taxil, que já conhecemos num episódio anterior, um dos primeiros trolls da história, e todo o tipo de impostores e fraudulentos. E ele faz isto enquanto escreve, reescreve, ajusta, reajusta e vai vendendo um documento que é real, os protocolos dos sábios de Sião, mas que é, na verdade, totalmente fabricado. E que hoje, como sabem, sabemos estar na base do antissemitismo dos últimos 150 anos. E por isso isto é uma espécie de cebola literária com mentiras dentro de verdades, dentro de mentiras, dentro de outras verdades. Mas é um livro extremamente útil para a nossa época de pós-verdade, na qual nunca sabemos muito bem qual é que é a diferença entre aquilo que é autêntico e que é fraudulento. Ficamos a perguntar se o Simonini tivesse Facebook, teria tido mais ou menos sucesso. Mas faz-nos pensar também que aquilo que escrevemos ou reescrevemos hoje, e quem diz escrever diz fazer um podcast, ou fazer um vídeo, ou republicar na internet, será, eventualmente, história amanhã. Aquilo que é ficção hoje pode ser um documento mal interpretado mais tarde. Este romance é perfeito para as nossas irmãs ou as nossas primas que têm a mania que gostam de romances históricos, porque têm umas histórias de amor bonitas entre uns militares e umas donzelas e não sei quantos, e que terão, assim, acidentalmente, uma lição de história sobre, sei lá, o trajeto do antissemitismo. Pode ser uma boa maneira de as estimular. Falámos há bocadinho de buracos do coelho, vamos passar para o Escaping the Rabbit Hole, A Guide to Helping Friends, Family and Loved Ones, que em português será qualquer coisa como Escapando do Buraco do Coelho, um guia para ajudar amigos, familiares e... Bom, loved ones não é amantes, é pessoas de quem gostamos. É do Sr. Mick West, que é uma espécie de cientista / cético profissional. Já o encontramos num episódio anterior, quando falámos de UFOs e de OVNIs. E é um livro que, no fundo, nos ensina a dialogar com os teóricos da conspiração. Tem imensos documentos interessantes, por exemplo, tem um glossário de termos,
muito utilizados nas teorias da conspiração, como Red Pill, Truther, False Flag, Shield ou Sheeple, que já vimos há bocadinho. Tem também capítulos sobre algumas técnicas de como fazer debunking a teorias da conspiração ou a afirmações excêntricas. Tem também uma espécie de análise ao perfil dos teóricos da conspiração e de que maneira é que pode ser usado contra eles, digamos, mas também a favor de quem quer desafiar as suas crenças de forma saudável. E tem também muitos relatos de pessoas que habitaram o tal buraco do coelho e que conseguiram sair dele. E por isso é que as teorias da conspiração são quase vistas como uma espécie de seita ou de pensamento religioso do qual nós podemos resgatar e tirar e libertar as pessoas. Diz o site oficial da Simon & Schuster, o editor do livro: talvez de forma contra-intuitiva, os métodos mais bem-sucedidos para ajudar aqueles que caíram no buraco do coelho não se limitem a explicar por que estão errados. Ao invés, o método de West enfatiza uma comunicação clara e baseada no respeito mútuo, na honestidade, na abertura e na paciência. Este livro é perfeito para o primo cético, normalmente adolescente, que acabou de descobrir o Ricky Gervais e os vídeos do Richard Dawkins e que tem aquela mania típica de superioridade intelectual, mas é também para o irmão dele, que também é vosso primo, que vive em fóruns da internet e está mesmo à beira de cair numa espiral de paranoia e de desconfiança em relação às instituições e não sei o quê. O primeiro primo, o tal que é cético, se calhar vai aprender que aquele que é ignorante de certos factos não é propriamente moralmente inferior. E o segundo, o outro primo, o irmão do primeiro primo, pode descobrir, sem grande vergonha ou condescendência, alguns métodos que os ajudem a defender-se das más ideias que vão encontrando. Voltamos aos romances, desta vez com um autor americano, Thomas Pynchon, uma figura por si só e envolta em conspirações e em mistério. O Thomas Pynchon nasceu em 1937. A foto mais recente dele que conhecemos é dos anos 50, quando ele era ainda apenas adolescente. Podem confirmar isto, vão ir ao Google e ponham Thomas Pynchon nas imagens e vão ver que de facto ninguém sabe quem é que é o Thomas Pynchon. Se nos cruzássemos com ele na rua não saberíamos identificar e, no entanto, é o rei do pós-modernismo literário americano da segunda metade do século XX. Que frase, não é? Mas é verdade. E é um autor muito interessante porque ele mistura ciência, matemática, engenharia, história, a counterculture americana dos anos 60 e 70, tudo numa espécie de salada pós-modernista que, pronto, para algumas pessoas é muito interessante, incluindo para mim. O The Crying of Lot 49, em português O Leilão do Lote 49, é a história de Oedipa Maas, que tem 28 anos e que vive com um DJ na Califórnia. Ela é seguida por um psiquiatra chamado Dr. Hilarious, um psiquiatra alemão que faz estudos nos próprios pacientes com LSD e um dia é nomeada responsável por gerir o testamento do ex-namorado, que é o Pierce Inverarity, que é uma espécie de multimilionário tipo Elon Musk ou Jeff Bezos, que ganhou imenso dinheiro no real estate e em investimentos em todo o mundo. E enquanto vai tratando dos assuntos financeiros do falecido, seu ex-namorado, a Oedipa entra numa espécie de mundo de paranoia, de conspiração, onde tudo na vida dele, do Pierce Inverarity, parece relacionar-se entre si e tudo à volta também de uma rede informal de correio underground e que é por sua vez organizada por uma sociedade secreta chamada Tristero e é representada por um símbolo de um trompete, que é o símbolo normalmente dos correios, historicamente, mas com uma surdina, e que a Oedipa, a certa altura do romance, começa a ver aparecer em todo o lado e começa a sentir-se um bocado perseguida. O problema é que quanto mais
pistas vai descobrindo, e quanto mais personagens excêntricas com nomes como Dr. Hilarious vão aparecendo na história dela, menos fica claro se Tree-Starrow, a tal sociedade secreta que organiza um correio paralelo, existe mesmo, ou é uma teoria da conspiração, ou é uma invenção do ex-namorado da Oedipa, só basicamente para brincar com ela e para se meter com ela já depois de morto. O livro está cheio de trocadilhos linguísticos, nomes estúpidos de personagens, como já vimos, referências a programas televisivos e de rádio, peças de teatro, entidades, empresas, todos eles inventados, e esta confusão toda, apesar de ter sido escrita em 1966, é a descrição perfeita do que todos sentimos hoje em dia. Um overload de informação. Nós somos atacados por todo lado por milhares de estímulos. A nossa relação com os mídia neste momento é uma espécie de scroll constante e repetitivo, e temos também uma gigantesca dificuldade em perceber que raio de sentido é que poderemos retirar de tudo isto que ouvimos e lemos e vemos em todos os ecrãs. Esta sensação de que há um sentido qualquer no meio deste caos e que nós estamos a tentar topar, mas que não conseguimos verbalizar, é muito bem descrito no segundo capítulo, quando a Oedipa chega a San Narciso, que é a cidade onde o ex-namorado dela vivia e tinha os seus negócios. Também nos seus primeiros instantes em San Narciso, sentiu como que uma revelação estremecer no limiar da sua consciência. A bruma invadia o horizonte. O sol na paisagem bege e brilhante fazia doer. Ela e o seu Chevrolet dir-se-iam parados precisamente no centro de um êxtase religioso e estranho, como se palavras estivessem a ser pronunciadas numa outra frequência, ou no meio de um turbilhão lento demais para que a sua pele escaldante lhe sentisse o sopro. Ou seja, para o Thomas Pynchon, quando mergulhamos neste overload informativo, a consequência é simples, ficamos paranoicos. A fragmentação é tanta que acabamos por interligar tudo numa espécie de esforço psicológico e emocional para dar ordem ao caos, e ficamos sempre com a sensação que há qualquer coisa que nós não estamos a conseguir descobrir e verbalizar e extrair desta confusão, mas que está lá e é uma questão de tempo até a descobrirmos. Este livro é perfeito para o familiar ligeiramente paranoico que gostaria de saber que não está sozinho no mundo e que esta sensação de que está tudo ligado não é uma experiência tão solitária assim. Terminamos com uma das bíblias das teorias da conspiração e da história dos conspiradores, Them, Adventures with Extremists, ou seja, eles, aventuras com extremistas, do jornalista Jon Ronson. Já o citei aqui mais que uma vez, e este livro é muito interessante porque ele começa por uma premissa muito simples. Se é verdade que existe uma elite às escondidas que numa sala fechada, numa sala secreta, controla a humanidade, o Jon Ronson, como bom jornalista de investigação, foi à procura dessa sala e foi à procura desses conspiradores. E aquilo que ele descobriu foi um bocadinho mais simples, mas também um bocadinho mais complexo do que isso. Ele é um indivíduo pequenino, baixinho, com uma voz assim muito tranquila, tem uns óculos redondos, ele tem um ar um bocado de rato de biblioteca, um ar um bocado de esquilo. Não é o tipo de pessoa que nós imaginamos sobreviver no terreno a dar-se com extremistas e com conspiradores, e no entanto este livro é formado por vários relatos dele a conhecer membros da KKK no interior dos Estados Unidos e outros grupos neonazis. Ele vai passar algum tempo com islâmicos fundamentalistas em Londres, passa algum tempo com o David Icke, também acompanham numa espécie de digressão pelos Estados Unidos e pelo Canadá, conhece o Alex Jones e é o Jon Ronson que acompanha o Alex Jones num evento que já foi descrito num episódio anterior, no qual o Alex Jones conseguiu levar uma câmara de filmar para dentro de Bohemian Grove, aquele momento em que as elites se juntam num bosque da Califórnia para fazer supostamente rituais satânicos e estarem lá a beber uns copos. O Jon Ronson estava lá com o Alex Jones quando ele conseguiu fazer isso, e tem aqui uma curiosidade para o nosso
país é que o Jon Ronson acompanhou um jornalista da Spotlight, que é uma revista conspiratória americana de há uns anos atrás, quando ele veio a Portugal, ao Estoril, lá um hotel, ver se conseguia penetrar no encontro do Clube Bilderberg e, inclusivamente, um dos relatos de Jon Ronson é sobre ser perseguido pelas estradas de Sintra por um BMW negro da Shadowy Elite que andava atrás deles para garantir que o jornalista independente e o Jon Ronson, com os seus óculos pequeninos e com a sua estatura de esquilo, não penetravam nos segredos da elite que governa o mundo. Este livro é perfeito para toda a gente, basicamente, mas acima de tudo para quem não gosta de história, quem não gosta de thrillers, quem não gosta de psicologia, quem não gosta de nada, basicamente, mas mesmo assim tem um interesse em teorias da conspiração e numa visão simultaneamente humorista e cómica, mas também um bocadinho fofinha e que aquece o coração, porque o Jon Ronson tem uma característica muito interessante. Ele não esconde quando as pessoas dizem coisas ridículas, ele não esconde o absurdo das situações, mas ele parece ter um certo respeito e uma certa reverência pela humanidade de quem está no outro lado, e por isso, se querem sentir a humanidade escondida atrás de um islamista radical, de um membro da KKK, do Alex Jones ou do David Icke, Them Adventures with Extremists, do Jon Ronson, é o livro ideal para vocês. E pronto, normalmente este é o momento do episódio tradicional em que eu faço uma última reflexão e me despeço de vocês. A despedida está cá, a reflexão nem tanto, foi mesmo só para vos dar estas recomendações. Espero que gostem, vão googlar, vão ver se vos interessa. Tenho a certeza que qualquer que seja o vosso tipo de familiar que tem aí em casa, alguma destas recomendações será útil. E de hoje a 15 dias voltaremos com mais um episódio tradicional do Teorias da Conspiração. Até à próxima! Como sempre, na descrição deste episódio poderão encontrar links úteis, que neste caso serão links para os livros que vos recomendei hoje. Relembramos também que este podcast já tem um e-mail, o teoriasdaconspiração@bruapodcasts.com. Por favor, enviem propostas de correções, comentários, críticas, elogios, sugestões de leitura para mim também, se estão surpreendidos que falta algum livro importantíssimo que eu devia ler e que não citei hoje. Por favor, venham de lá essas recomendações. E se gostaram deste podcast, por favor, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, YouTube e todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!